Luan, vamos dar início aqui, amigo. Para a gente começar, esclarece para a gente qual a diferença entre missão e propósito. Maravilha, vamos começar bem fácil já. Tá bem tranquilo, é só assim. Bom, o que eu entendo, tá, gente? Eu quero já começar dizendo que eu não sou o dono da verdade. De repente, talvez algo que eu falar aqui para você não faça nenhum sentido. Ok, tudo bem, né? Apenas colocar amor no que eu te dizer. Não é contribuir, né? Então, na minha visão, o que é o propósito? O propósito é algo que todos nós temos e é igual para todo mundo. Quando eu olho para Jesus, o maior mentor, eu começo a entender o que é o propósito. E aí eu quero que a gente faça um bate-papo. O que vocês acham que era o propósito de Jesus? O propósito dele? Quem arrisca? Qual era o propósito de Jesus, gente? Bem simples. Qual o propósito de Jesus? O que Jesus veio fazer na Terra? Ele veio salvar as pessoas. Toda a Bíblia, o que aconteceu foi com um único motivo, um único propósito. Jesus veio, nasceu, passou por várias coisas, aconteceu muitas coisas, e no final o propósito era salvar as pessoas. Na verdade, desde o início, foi o propósito. Jesus criou o homem à sua imagem, aí as pessoas, o homem começou a se desculpar disso. Fazer o que não devia dar essa direção. É como a lua hoje está linda. Nosso propósito é muito parecido com o da lua. A Bíblia diz assim: a natureza de Deus, revela a glória de Deus. E lá no início, Adão e Eva tinham que fazer isso. Cuidar do jardim, adorar a Deus. E aí as ações, todo o contexto que você conhece essa história, fez com que eles fossem desvirtuando o verdadeiro propósito. E aí veio Noé, tempestade, etc., na expectativa de resgatar o povo, salvar o povo, trazer o povo de volta. Deu certo, começou a dar errado, e aí veio várias outras situações que aconteceram, mas a última, é a mais extraordinária e brilhante de todas, foi Jesus que veio com essa missão, com essa finalidade, vamos dizer assim, de resgatar o povo de volta. Qual é o nosso propósito? Eu acredito que o nosso propósito é semelhante ao propósito de Jesus, porque ele disse isso. A gente vai lendo ali o livro de Mateus, fica toda a história, conhece Jesus, Mateus, finalzinho, Mateus 28, versículo 9, fala sobre a grande comissão. A gente começa, vai ali o 19, ele diz: passai discípulos, pregai o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, vai, divulga o meu evangelho, traga pessoas de volta. E aí eu olho, incomoda o meu coração, eu falo isso para os nossos jovens lá da igreja, tanto de cadeira vazia, dá um certo desespero, porque o nosso propósito é encher essas cadeiras, né? Puramente falando, porque eu estou falando de encher o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, levar Deus para outras pessoas. Agora, a nossa missão é o como eu vou fazer isso acontecer. Algumas pessoas, eu da pregação, algumas pessoas... Seu nome, amigo? Éder. Éder. Gente, meu Deus, eu toco violão, mas assim, sozinho, Deus, porque só para aturar eu cantando. Ele tem um brilho diferente, ele tem algo diferente, que isso ajuda pessoas a irem para o reino de Deus. E cada um de nós temos um como trazer pessoas para o reino de Deus. E esse como, na minha visão, é a nossa missão. O propósito é igual para todos nós. Pai, faz discípulos, prega o meu evangelho. Pega o meu reino, que muitas pessoas ainda não conhecem, e que torne o meu reino conhecido. Esse é o nosso maior e mais importante propósito. Nossa missão é o como nós vamos fazer isso. Show de bola. Esclarecedor, né? Eu sempre me confundi nessa história de missão e propósito.
Eu achava que missão só missionário podia fazer. Sempre a gente via, missão, eu vou cumprir uma missão não sei aonde. Lá na Angola, vou cumprir missão na África. Aí eu falava, eu quero cumprir missão na Europa. Depois, a Europa é tranquilo e tal. Então eu tinha essa confusão na minha mente. Eu achava que missão era ser missionário. Mas missão, eu acredito que, assim como o Luan disse, é o como que eu vou fazer isso. Então, o Luan tocou num sentido bem legal, que ele citou a Lua. A Lua ela é um satélite, como a gente sabe, só que ela não tem um brilho próprio. A Lua apenas reflete o brilho do Sol. Então, quando a gente entende que nós somos, de fato, o reflexo daquele que já veio e que nos deu uma missão, porque Cristo, quando ele veio, ele deixou tudo pronto. Ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou a fazer os milagres acontecerem através da oração, nos ensinou como devemos andar. Então, quando ele fala, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos, a toda criatura, ele está falando, vocês vão ser esse reflexo, esse reflexo dessa luz que eu estou trazendo para a terra, dessa graça que eu estou derramando aqui. E sempre houve, Luan, essa confusão na minha mente, assim, de missão, missão, missão. E isso dentro da igreja é meio que... Hoje, ultimamente, a gente não se vê tantas pessoas dispostas, De né? falar sobre isso, né? De pessoas dispostas a serem missionários. É difícil ver, inclusive, pessoas que queiram ser pastores hoje em dia. Antes eu olhava para os pastores quando era pequenininho, andando de terno, a Bíblia embaixo do sovaco, aqui do braço, e eu falava, nossa, eu quero ser igual a esse pastor. Mas hoje em dia a gente não vê isso acontecendo, né? Por quê? Não que necessariamente para cumprir um propósito de Deus na nossa vida, para cumprir uma missão, a gente precisa ser pastor ou precisa ser do ministério de louvor, Sim, né? Assim como os talentos, cada um tem o seu como, né? Cada um tem algo específico para fazer e servir dentro dessa missão, desse seu como. Então, você acha que hoje em dia, Luan, existe essa narrativa de que eu preciso ser pastor, eu preciso ser cantor ou eu preciso ser missionário para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra? Por muito tempo isso já foi mais evidente. Só que por isso que eu acho tão grandioso essa questão do propósito, porque o propósito ele nunca vai mudar, ele vai ser sempre o mesmo. Desde quando Jesus chegou na Terra até hoje, o propósito é sempre o mesmo. E a missão ela precisa mudar, porque o tempo vai mudando. Se a gente pegar há um tempo atrás, assim que eu comecei a me entender por gente, vamos dizer assim, existia um processo muito forte de divulgar o evangelho por meio dos panfletinhos. Alguém vai se lembrar disso, né? Pegava assim uns panfletinhos, saía entregando na rua. Essa era uma forma de cumprir o propósito de Deus, que era trazer as pessoas para o reino. Hoje em dia isso quase não funciona. Então, antigamente as pessoas davam uma voz, uma autoridade muito grande para o pastor. O pastor falou, a água parou. Hoje em dia não funciona mais tão assim. Não é verdade? O pastor fala algo aqui, mas será que é isso mesmo? Eu vi no Google, eu vi no YouTube, eu vi assim, eu vi daquele jeito, eu pesquisei sobre isso. O processo foi mudando, o propósito se mantém, mas a forma de cumprir esse propósito ele vem se alterando cada dia. Imagina, uma igreja como essa há 5, 6, 10 anos atrás. Era, meu Deus, igreja preta, que louco. Hoje em dia, dependendo de como for, tem muitas pessoas que não se conectam se não for esse modelo. Mas a finalidade, ela sempre volta para a mesma situação. Mas é um ponto interessante. A quantidade de pessoas que têm recusado esse chamado pastoreio, né, de ser pastor, de fazer teologia. Eu pesquisei a respeito desse assunto de teologia e achei muito interessante que muitos dos que fazem teologia não são pastores e muitos nem são cristãos. Fazem por conhecimento. Eu achei isso bem interessante e traumático até. Assim como a Bíblia é o livro mais lido do mundo hoje, mas não é pelos cristãos. Que louco isso. Pessoas que deveriam estar sedentas por esse conhecimento, sedentas por essa informação. Aí o amor de muitos se esfriariam. Preocupante.
porque nós precisamos levar Deus para pessoas que estão fora da igreja, nós também precisamos trazer Deus para pessoas que estão dentro da igreja. Esse é um ponto interessante. E aí talvez a minha missão esteja aqui dentro, talvez a minha missão esteja lá fora. E aí eu vou entendendo mais sobre isso. Não vai falar mais. Eu não sei se é onde eu estou pegando, não sei se... resolver. Às vezes é a minha voz, né? Você tem essa voz aí de locutor. Treinei. Você falando disso de ponto de referência, uma visão minha, Luan, é que ultimamente muitas pessoas têm buscado referência fora da igreja. Quando a gente está nesse meio que a gente vive do boom das redes sociais, da internet, da liberdade que a gente tem de conteúdo, de procurar, muitas vezes nós estamos seguindo pessoas no Instagram, TikTok, no YouTube, pessoas que falam o que elas querem, pessoas que vivem a vida delas, e pode ser que nós estejamos seguindo essa pessoa para ser como elas. Como elas. Olha, nossa, essa é uma pessoa que tem um sucesso profissional, é isso, é aquilo, é bem sucedido, é isso. Nossa, eu preciso ter a vida dessa pessoa. Esse pastor, nossa, ele é extraordinário. David Leonardo, ele prega sentado, ele fala de um jeito que constrange, que toca o coração. Eu preciso ser igual ao David. O cantor, nossa, Leonardo Gonçalves, ele canta bastante bem. Nossa, que unção, eu preciso ser igual ao Leonardo. Você acredita que por falta dessa referência, ou por estar tão sedento olhando para a vida dos outros, muitas pessoas têm se perdido não só no seu propósito, mas na identidade deles? Você acha que identidade tem alguma coisa a ver com propósito? Porque eu tenho um talento, eu sou um cantor, mas eu quero ser um cantor porque eu tenho esse talento, eu vou cantar para Deus, ou eu quero ser um ministro de louvor mesmo, igual o Jaéder, ou eu quero pregar igual o pastor Ibe, quero pregar igual o pastor Rodrigo, mas e eu? Qual é a minha identidade? Você acha que propósito e identidade, eles andam juntos assim? Eu acredito que estão inteiramente ligados, né? Eu não consigo falar de propósito sem falar de identidade, porque qual é a nossa verdadeira identidade, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou dessa forma. E mais à frente, nós vamos ver que ele nos tira da imagem e semelhança de Deus. Não nos tira, mas ele agrega algo a mais na nossa identidade. Ele diz que agora nós somos filhos de Deus, né? Então a nossa identidade, a clareza, a certeza de quem nós somos é o que vai nos dar força para fazer esse propósito acontecer. Para eu entender que cada um de nós temos uma forma diferente de fazer esse nosso propósito acontecer. Ficou claro essa diferença entre propósito e missão? Fez sentido para você? Dá um tchauzinho assim para eu ver que você está aqui comigo. Top. Então, quando você entende essa diferença, aí você começa a perceber, né, como eu falei, a natureza revela a glória de Deus. Tudo que a natureza faz, você consegue perceber que não dá para você dizer assim, cara, duas coisas se colidiram, explodiu e virou isso aí. Não dá. Assim, tem que fazer muita força para acreditar que tudo isso aqui veio de uma explosão e que você é uma evolução do macaco. Tem que fazer uma força muito grande, tem que querer demais, né? Forçar a barra, assim. E eu fico olhando, às vezes, o pôr do sol, eu gosto dessas coisas, eu fico, gente, como isso é lindo. Você olha e você sente Deus. Eu não sei se você já reparou, mas às vezes no final de tarde, às vezes no meio da tarde, tá meio que com nuvens assim, e o sol, ele tá atrás de uma nuvem e fica meio que uns raios assim. Você já viu uma cena assim? A minha sensação é como se o trono de Deus estivesse ali atrás e aquilo ali fosse a glória de Deus. Então quando eu olho para a natureza, eu falo, caracas, Deus existe. E a intenção é que quando as pessoas olhem para nós, caraca, Deus existe. Olha a vida do Pedro. Você olha nos olhos do Pedro e fala, tem alguma coisa diferente. Cara, Deus está nessa pessoa. E aí você agora faz parte de revelar a glória de Deus na terra. Independente de onde você está. Por onde você passar, as pessoas vão olhar e dizer, tem algo que eu não conheço.
que vem dessa pessoa. Tem algo diferente. E aí você vai poder dizer que é a glória de Deus. Porque Mateus ele vai dizer que nós somos sal da terra e luz para esse mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, tudo que está escuro não resiste à luz. Né? Se nós apagarmos todas as luzes aqui da igreja e acender o brilhozinho do relógio, de qualquer coisa, por mais densa e grande que seja a escuridão, aquele pequeno fecho de luz, você vai perceber. Porque a luz ela vai destruir na escuridão. E as pessoas têm que olhar para nós, essa escuridão que vive aí fora, e nos ver como luz. Luz para esse mundo aí fora. Só que aí o desafio, Pedro, é que começou a separar a minha vida cristã e a minha vida pessoal ou a minha vida profissional. Só que, na verdade, não existe essa separação. Se eu sou filho de Deus, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se eu vim de Deus, se Ele me criou, se eu entendo verdadeiramente isso, tudo que eu fizer tem a ver com Deus. Tudo que eu tocar tem a ver com Deus. O meu trabalho tem a ver com Deus, as minhas finanças têm a ver com Deus, a minha empresa tem a ver com Deus, os meus filhos têm a ver com Deus. Cara, tudo tem a ver com Deus. Porque quem te fez? Deus. Você é de quem? De Deus. Você é filho de quem? De Deus. Então, aonde você passa, por onde você toca, tudo que acontecer na sua vida tem que revelar a glória de Deus. Agora é um desafio. E isso torna o evangelho mais difícil. E aí as pessoas não querem esse nível, né, pelo menos é o que eu tenho percebido, não querem um nível de comprometimento real com Deus. De fazer a verdade, a vontade de Deus acontecer. Preocupados demais com outras coisas. Com o trabalho, com o financeiro, com a família, com isso, com tudo. E a última, ou talvez uma das últimas é, cara, o que Deus tem para mim? O que Deus espera de mim? Eu vivi uma experiência, posso falar disso para vocês? Que foi uma experiência recente, é desse ano. Eu sempre gostei muito de meta, planejamento, eu trabalho muito com essas coisas, né? O meu trabalho me leva a pensar muito sobre isso. E aí esse ano, Pedro, eu escrevi algumas metas, né? Todo início de ano, faz aquele pergaminho assim. E aí escrevi algumas coisas, aí eu olhei e falei, não é isso. Aí apaguei. Aí escrevi outras coisas, cara, não é isso. E não conseguia fluir assim um planejamento para o ano de 2022. E aí isso me incomodou. E aí eu fiquei, e sempre que eu vou fazer, eu oro, peço direcionamento a Deus, eu nunca faço assim, minhas metas, eu peço condução a Deus, né? E aí isso ficou me incomodando, aí eu parei, fiquei pensando, orando, aí me veio uma única pergunta na mente. E talvez essa pergunta possa te ajudar na vida. Vocês querem que possa compartilhar com vocês? Eu escrevi assim no meu caderno. O que eu posso fazer para me tornar mais relevante no reino de Deus? O que eu posso fazer na vida para que eu seja mais relevante no reino de Deus? Porque o nosso tempo, ele está acabando, concorda comigo? Quando você olha as notícias aí fora, gente, o tempo está acabando, Jesus está cada vez mais perto. E nós temos a verdade, nós temos Jesus com a gente, nós sabemos dessa verdade. A nossa entrada no céu, vamos dizer assim, ela está garantida, mas não é mais sobre nós. E você já está aqui, sim ou não? Agora, e as pessoas que não conhecem Jesus? E a grande comissão? Vai e prega o evangelho. Onde que isso ficou? Então, quando você entende que tudo que você faz tem a ver com Deus, e aí as respostas começaram a vir. E o mais interessante é que muitas dessas respostas eram exatamente iguais às metas que eu tinha acabado de colocar. Só que o fundamento era diferente. Eu quero fazer tantas coisas. Ok, qual é o propósito? Qual é o fundamento? Qual é o significado? Era profissional apenas. Aí quando eu disse assim, o que eu posso fazer para me tornar mais relevante no reino de Deus? Ok, então eu vou crescer no meu trabalho para eu me tornar mais relevante no reino de Deus. Então eu vou fazer a minha juventude, né, ajudar os jovens na minha igreja a crescer para que eu me torne mais relevante no reino de Deus. E aí eu comecei, gente, esse ano foi o ano que eu, de verdade, mais cresci, mais tenho crescido na vida. E tenho uma certeza que eu tenho que veio dessa pergunta. Porque quem é o maior interessado
em fazer o propósito de Deus acontecer na nossa vida? É Deus. E aí em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, vai dizer que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, os sonhos que você tem sonhos aqui, amém? Quem tem sonhos? Levanta a mão assim para eu dar um tchau para mim. Tem projetos? Tem metas, objetivos? Tem sim ou não? Olha que louco isso. Filipenses 2 diz, é Deus quem efetua em nós o querer. Você quer alcançar alguma coisa? De onde que vem esse querer? De Deus. Quem que colocou esse querer aí? Deus, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer. E a segunda parte? Tanto querer quanto o realizar. Agora ficou interessante. Porque o seu sonho, o seu projeto, quem te deu? Deus. Quem que vai fazer isso acontecer? Deus. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Termos ferramenta. Nós somos apenas a ferramenta para fazer o que Deus já colocou em mim e em você. Só que a gente se perde nesse processo. Por tentar fazer coisas que vai além do que a gente tem que fazer. E isso não começou agora. Isso começou lá atrás, quando foi Moisés tirar as pessoas do Egito e levar para a terra prometida. O que eles tinham que fazer? Andar. Estudos dizem que por 40 dias. Andar por 40 dias de um lugar para o outro. Mas esses 40 dias duraram 40 anos. Você conhece essa história? Por que durou esses 40 anos? Por causa da dureza do coração, por causa da desobediência, por causa da reclamação, por causa de várias outras coisas que o homem foi colocando em todo esse processo. Então eu e você somos as únicas pessoas capazes de atrasar o que Deus tem para fazer em nós ou acelerar o que Deus tem para fazer em nós. Porque o maior interessado de fazer isso acontecer é Deus, porque foi Ele que te criou. Ele que sabe o que Ele quer que você faça, o que Ele tem para você, e a Bíblia diz que Deus tem para nós planos de bem e não de mal. Aquilo que você jamais viu, jamais ouviu, jamais sentiu, nem jamais penetrou no coração do homem, é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Que ainda não acessamos, que talvez estamos ainda igual o povo do Egito. Muitas coisas ainda dentro do coração que nos tiram da essência que é Deus. Verdade. Profundo, né? Muito profundo. E já partindo para a próxima pergunta, Luan, você citou um negócio interessante, tanto querer quanto fazer. E quando a gente parte para a Bíblia, uma análise mais bíblica, mais profunda ainda, todas as vezes que alguém se encontrou com Deus, seja um profeta, seja um homem, seja em visão, ele se encontrou com Deus e Deus liberou ele para uma missão. Moisés, quando ele subiu o monte, tinha a sarça ardendo, ele entrou na presença de Deus, Deus falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. E ao se encontrar com Deus, ele falou, você vai libertar meu povo. Interessante. Pedro, quando ele estava pescando, Jesus estava lá, ele falou, Pedro, vinde a mim, que eu vos farei pescador de homens. Interessante. Davi, quando foi ungido, Davi estava lá no meio, né, pastoreando, tudo mais. Samuel foi lá, ungiu ele rei. E se a gente parar para pensar, sempre quando alguém tem um verdadeiro encontro com Deus, existe uma comissão dada. Existe uma comissão dada. Então, vocês estão conseguindo entender o que a gente precisa para de fato encontrar o nosso verdadeiro propósito? O que quer dizer tudo isso que a gente está conversando? A partir de onde que a gente pode conseguir esse propósito? E é aí que eu caio nessa pergunta, Luan. E a segunda pergunta que eu te faço é, como eu faço para descobrir o meu propósito? Maravilha. Essa pergunta é boa porque ela é bem simples. É simples de verdade. Só tem uma forma. É você, um processo, se aproximar da sua identidade, da sua verdadeira identidade. E você já sabe. Filho de Deus. Você sabe isso, sim ou não? Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Você já sabe tudo isso. Agora, você precisa viver experiências com Deus.
Você precisa passar tempo de intimidade com Deus. Porque tudo que aconteceu na sua vida, desde o dia do seu nascimento até hoje, nada fugiu ao propósito de Deus. Deus não foi pego de surpresa em nada. A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos. Então, nada aconteceu por acaso, nada foi em vão, nada foi errado. É claro que nós vamos colher as consequências de tudo que nós plantamos. Isso é fato. Mas ainda assim, Deus sabe de todas essas coisas. Então, tudo que você viveu faz parte do que Deus tem preparado para você. Em algum momento, isso vai se encaixar, em algum momento, isso vai te ajudar. Mas eu só consigo ter essa força, essa clareza, se eu tiver esse meu tempo de intimidade e conexão com Deus. E aí isso não tem a ver com vir à igreja, isso não tem a ver com nada. Isso tem a ver com o meu coração e Deus. O quanto eu me entrego diante de Deus, o quanto eu leio a Bíblia, não por ler a Bíblia. Não tem a ver com você ler um capítulo por dia. Que você leia um versículo, mas que esse versículo entre no seu coração de forma que gere uma transformação em você. Porque o evangelho verdadeiro é um evangelho que transforma, né? Eu digo isso com certo pesar, mas graças a Deus que isso mudou. Porque a vida inteira eu fui crente. Quando eu nasci, meu pai já era da igreja, minha mãe já era da igreja, então eu segui o processo. Sempre fui cristão. Mas eu nunca fui relevante no reino de Deus. Eu sempre estive aqui, mas eu nunca fiz diferença no reino de Deus. Hoje eu posso dizer que eu tenho feito, uma pequena, mas tenho feito uma diferença no reino de Deus. Então, quando você vive essas experiências com Deus, quando você tem intimidade verdadeira com Deus, por isso que eu digo que não tem a ver com vir à igreja, mas quando você tem uma intimidade, uma profundidade com Deus, Ele vai te revelando o que você precisa fazer. E às vezes o que você precisa fazer é um detalhezinho, que é ir com a roupa X para o seu trabalho. Porque não tem a ver com a roupa X. Tem a ver com você ser a ferramenta. Porque alguém vai olhar a tua camisa, que tem uma frase escrita, e vai dizer, rapaz, eu estava precisando ler essa frase. Eu estava precisando disso aqui, ó. E aí eu volto a dizer, né? Em tudo que você faz, a glória de Deus ela é revelada e você traz o reino de Deus para cá. Mas eu não consigo viver isso sem intimidade com Deus. Porque o mundo espiritual, ele acontece, sim ou não? Se você acredita ou não, não importa. Se você vê ou não vê, também não importa, porque ele está acontecendo nesse exato momento. Muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Não importa se a gente vê ou não vê. E é o meu nível de intimidade com Deus que vai fazer com que eu perceba que eu tenho essa... Faz assim comigo, assim. Faz assim. O que é isso? Feeling, sensibilidade. Eu tenho essa percepção de olhar no olho de alguém e falar, ele não está bem. E você poder dar um abraço e esse abraço ser um abraço que cura, ser um abraço que transforma. Então, a identidade, o estar com Deus, o viver com Deus, o estar próximo de Deus é a única forma de conseguir encontrar o nosso propósito. Porque, na verdade, eu vejo que em algum momento você vai falar, é isso. A sua missão ela vai chegar até você. Fala, nossa, agora eu entendi. Agora eu entendi por que isso aconteceu. Agora eu entendi o porquê daquilo. Tem um monte de coisa que eu não entendo ainda, mas agora clareou. É sobre isso que eu tenho que fazer. Mas você só vai viver isso quando você tiver essa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus ela é individual, né? Você precisa buscar isso. Não sou eu que vou te dizer, olha, leia 3 vezes o capítulo 10 de Marcos, leia 5 o de Lucas e leia Mateus 2. Faça isso 3 vezes ao dia, né? Dê 4 glória a Deus, 1 aleluia, e você vai ver que a sua... Não funciona assim. É importante isso, mas não é por aí. Você precisa viver uma vida de intimidade genuína com Deus. A ponto de chegar um momento que você está dirigindo e você tem que parar o carro, porque a presença de Deus ali dentro do teu carro é tão forte que você tem que parar o carro e só adorar a Deus. Cara, como isso é gostoso, como isso é maravilhoso. E aí você percebe que em todo momento você está glorificando a Deus. E os seus frutos, os seus resultados, eles vão mostrar a glória de Deus na sua vida.
Extraordinário, né? Tem uma coisa que eu aprendi com um pastor muito famoso. Numa pregação, ele falou isso. Nossa, não acredito que eu fugi tantas vezes dessas coisas. Muitas vezes Deus nos propõe alguns desertos, alguns momentos bem desafiadores em nossas vidas, certo? Momentos de doenças, momentos que a gente vai passar, às vezes, um aperto financeiro, ou alguma coisa que vai ser muito impactante em nossas vidas. E é muito comum a gente orar: Deus, afasta de mim todo mal, afasta de mim essas coisas ruins, esses desafios. Mas e se Deus estiver usando esse desafio que você está correndo para te mostrar para o que você nasceu? Porque verdadeiramente, às vezes, o seu propósito, o seu chamado, ele é revelado através de uma indignação. Por exemplo, eu tenho essa minha indignação porque isso está acontecendo e algo precisa ser feito. Opa! Se Deus te trouxe essa clareza, será que não é Ele te chamando para isso? Passei por uma doença, tive que ser internado ou alguma coisa assim, mas lá no hospital, no leito de hospital, Deus falou comigo, porque foi o único momento, às vezes, que eu tive com Deus. Às vezes Deus está tão nos chamando para mais perto, vem para mais perto, vem para mais perto, vem para o lugar secreto, as grandes coisas e ocultas, né, Léo, que a gente estava conversando, sobrenatural é revelado no lugar secreto. E Deus está te chamando, e você está recusando: Deus, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar dos filhos e não tenho tempo para você. Mas o propósito tem que ser realizado e o chamado. E Deus fala: peraí, preciso de você, vem aqui. Aí quando a gente passa pelo momento desafiador, é o momento que a gente mais se aproxima de Deus. Já parou para pensar? É o momento que a gente manda em grupos, fala: irmão, ora por mim, é que a gente movimenta tudo para que as pessoas orem por nós, para que a gente se aproxime de Deus. E depois que a gente sai, parece que a gente é até novo convertido. É verdade. Vai estar tudo lindo, Deus é maravilhoso, e ali clareia as coisas, sabe? Então, se a gente parar para pensar, Luan, intimidade com Deus é tudo. E quando, na verdade, Pedro, desculpa te interromper, o processo deveria ser o contrário. A pessoa, sei lá, teve um problema. Cara, primeiro ela ora, depois ela faz o resto. Cara, primeiro você ajoelha e fala: Deus, não estou gostando disso, está acontecendo isso, isso e isso, me ajuda. Primeiro você vai na única pessoa que pode resolver, depois você vai nos outros. Mas o processo às vezes é o contrário. Primeiro você vai no amigo, primeiro você vai em vários lugares, aí depois você vem na igreja, e aí por último você vai em Deus. Sendo que deveria ser o contrário. Mas isso revela que eu não estou tendo uma vida de intimidade com Deus. Porque você vai pedir ajuda para as pessoas que você se sente mais confortável, não é verdade? E se você se sente mais confortável com um irmão, com uma pessoa do trabalho, qualquer outro lugar do que com Deus, é porque alguma coisa está errado. O seu lugar mais confortável deveria ser com Deus. É tão profundo isso, porque lá em Isaías 26:3 fala assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tem como eu confiar em alguém que eu não conheço? Não tem. Não tem como eu confiar em alguém que eu não conheço. Para que eu conheça de fato, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter relacionamento. Isso não acontece do dia para a noite. O Noroeste tem várias construções, e tem aqui do lado de casa, tem um prédio, que uma vez eu estava lá em cima na cobertura, aí eu olhei para aquele prédio, estava na fundação, e ficou parado, tipo, uns 2 meses. Aí a gente lá em cima até falava com a Vivi, eu falei: amor, parece que está parado. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou no meu ouvido: não está parado. Está apenas secando, porque existe um tempo para o concreto secar. Processo de leva maturação. um tempo para que seja perfurado, né? E é investido muito dinheiro ali naquela fundamentação. Mas leva um tempo. Depois que a fundamentação está pronta, é assim. O prédio está praticamente pronto. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei: uau, leva tempo para eu gerar uma intimidade. Leva tempo para eu gerar uma intimidade com Deus. A Bíblia fala que não se constrói uma casa na areia. Quando eu pensava que era na beira da praia, mas não. Se constrói a casa em firme rocha, numa pedra firme. Significa que
Eu preciso cavar, 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 até encontrar a pedra para ali solidificar a minha casa, a minha residência. Aí vai vir a chuva, a tempestade, e não vai me abalar, porque eu estou fundamentado, eu estou firme, e a minha casa não vai ser derrubada. Então, quando a gente se fundamenta em Cristo, Ele nos mostra para que fomos criados, nos revela que somos filhos e nos dá esse chamado tão importante, né? E a gente consegue, a partir disso, cumprir o propósito para o qual fomos criados. Sim. Tudo a partir da intimidade, até porque lá em Apocalipse fala, quando a gente chegar lá em cima, muitos vão falar, mas Deus, eu orei, Deus, eu preguei, Deus, eu cantei, Deus, eu falei em teu nome, Deus, eu fiz milagres em teu nome. E o que ele vai falar para essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então talvez o propósito esteja conectado a isso. Intimidade primeiro, para depois falar daquele que eu conheço. E essa intimidade vai me levar a um nível de profundidade com Deus. Infelizmente, nós temos vivido hoje uma geração de pessoas superficiais. Elas falam de algo que não viveram, elas pregam sobre um evangelho que elas não conhecem, elas falam de um Jesus que elas não têm intimidade. É um evangelho superficial. E quando os desafios começam a acontecer, aquele evangelho, aquele amor, aquele some. Quando, na verdade, a nossa missão, o como vamos realizar o nosso propósito, normalmente ele é revelado dentro de um andor. Já reparou isso? As pessoas que têm um propósito muito, né, um propósito muito claro, uma missão muito clara, normalmente isso veio de um andor. Né? Pessoas que passaram por uma dor muito grande na saúde, quando elas impõem as mãos para orar, tem um peso maior sobre essa oração. Elas têm uma autoridade maior sobre isso, porque elas já venceram aquilo ali. Né? Então, quando você sai de um lugar financeiro e chega em um outro lugar financeiro e você ora sobre isso, talvez a sua oração tenha um peso maior porque você já venceu tudo isso. Então, as nossas dores, as nossas lutas, elas, na verdade, elas vão forjando o nosso caráter. Né? Por isso que Paulo diz que nós devemos ter bom ânimo de passar por grandes provações, porque as grandes provações vão forjando o nosso caráter. Porque o lugar que Deus quer me levar, o lugar que Deus quer levar você, um caráter fraco não suporta. O lugar que Deus quer te colocar, uma espiritualidade superficial não vai suportar. Você pode se corromper. Né? Imagina um jovem de 14 anos, 15 talvez, sei lá, recebendo a chave de uma Ferrari. Provavelmente ele vai se matar muito rápido, porque é algo muito grandioso que ele não tem maturidade ainda para receber. Então, o que nós vamos vivendo ao longo do tempo vai forjando o nosso caráter para a gente poder viver aquilo que Deus tem para nós. Só que eu posso atrasar ou acelerar esse processo. Vai depender do meu nível de profundidade na presença de Deus. E aí eu entendo que não tem a ver com a idade. Né? Desculpa perguntar, você tem quantos anos, meu anjo? 12. Seu nome? A Mariana. Gente, ela pode viver um propósito de Deus de uma forma linda agora, com 12 anos. E quando ela tiver 12,5, 13, 14, 15, ela pode estar fazendo coisas. E isso é muito difícil de entrar na cabeça de algumas pessoas, mas ela pode estar levando Deus, fazendo coisas extraordinárias no reino de Deus, e pessoas que estão sentadas aqui nessa cadeira há anos não fazem. Mas foi porque ela decidiu buscar um nível de profundidade com Deus, e as pessoas que estão, a grande massa, não decidiu buscar. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para você, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Esqueça as pessoas, esqueça tudo e aprofunde o seu nível de intimidade e relacionamento com Deus. Porque é isso que vai te colocar exatamente onde Ele quer que você esteja, que é no centro da vontade dEle. Não tem como você estar no centro da vontade de Deus sem conhecer a Deus de perto. Não dá. Você precisa ter um nível maior de intimidade com Deus. Só que isso vai te exigir abrir mão das coisas. E aí, a matemática do céu ela é muito diferente. Eu tenho percebido isso todos os dias. Porque olha só que interessante. Jesus estava num lugar, e aí chegam para ele e dizem assim: mestre, a filha do fulano faleceu. Ela morreu. E aí Jesus olha e diz: não, ela não morreu. Ela apenas dorme. Você já ouviu essa história? E aí eu acho muito interessante que a passagem diz assim: e eles riram de Jesus.
Consegue imaginar? Todos ali zoando, rindo, fazendo chacota com a cara de Jesus, porque ele disse que ela dormia, só que todos já sabiam que ela estava morta. E aí Jesus entra, cura ela, e ela volta. E eu não consigo, eu imagino Jesus com aquele óculosinho preto. Mas enfim. E naquele momento, Jesus ele manifesta mais um milagre, ele faz algo que faz com que as pessoas não entendam a matemática de Deus, a matemática do céu. Cara, como é que a menina estava morta agorinha e agora ela está viva? Não faz sentido. Como é que eles passaram a noite toda pescando e aí Jesus manda fazer o quê? Pescar de novo. Aí eles vão e pescam. Não era lógico isso. Porque se você for olhar, quem era o especialista na pescaria? Pedro. Jesus era pescador? Não. Jesus era Jesus. Mas ele diz, cara, vai lá e pesca de novo. Aí ele vai lá e pesca e precisa de ajuda para conseguir trazer tudo. Então a lógica do céu, ela nunca vai ser a lógica da terra. Então para você viver coisas grandes de Deus, para você viver o sobrenatural de Deus, você vai precisar fugir os padrões. Então eu tenho visto algumas coisas acontecerem na minha própria vida. Algumas pessoas no meu trabalho, estar lá no meu trabalho é importante para que eu consiga crescer dentro do meu trabalho. Estar lá fisicamente, que eu digo, por exemplo, agora eu estou aqui, mas lá está acontecendo algo que cognitivamente eu deveria estar lá. Mas eu entendo que não tem a ver com isso. Tem a ver com eu cumprir o propósito de Deus. O que Deus me chamou para fazer? Trazer pessoas para o reino de Deus. Então, enquanto eu estou aqui, cuidando do reino de Deus, cara, Ele está cuidando da minha vida. Porque uma pastora me disse isso e isso nunca saiu da minha mente. Enquanto você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. E eu peguei isso e trago isso todos os dias. Então, eu só consigo viver isso quando eu tenho intimidade com Deus. Para eu olhar para o natural e dizer, esse não é o meu mundo. E olhar para todas as pessoas dizendo assim, nossa, mas o país está em crise, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? E eu dizer, cara, eu sou filho do dono do ouro e da prata, meu pai é dono de tudo isso aqui, então se ele é dono de tudo, eu sou herdeiro de Deus, então é tudo meu. Eu não preciso passar porque que todo mundo está passando. E mesmo que eu passe, está tudo bem, porque eu sei que o meu pai, que me vê, se eu subir no mais alto monte, lá ele está. Se eu descer no mais profundo abismo, lá ele também está. Cara, nada foge do controle de Deus. Então, por mais que eu esteja vivendo um pior momento da minha vida, ele ainda assim está no controle. E no final, vai ficar tudo bem. Agora eu preciso de um nível de intimidade com Deus para eu viver esse processo. Senão, eu vou me distrair com outras coisas. E quantas distrações nós temos no nosso mundo de hoje, não é verdade? Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? A gente já parte para o encerramento. Não? Muitas perguntas, né? Muitas As mãos perguntas. levantaram assim, fiquei até... Se deixar, a gente fica aqui até... Mas como diz a Ana, a hora já se estende. Já é? Só um instante. Fala aqui. Embaixadores. Perfeito. Propósito. Quando a palavra fala embaixadores. Ações. O embaixador é enviado para o país. Propósito da Bíblia traz isso. Embaixador. Distrações. Propósito. Perdendo na missão. Sim. Fala um pouquinho sobre essa ligação mesmo aí do embaixador de Cristo, né, com essa distração da missão. Né? Total. E eu até peguei a definição, abre aí o bloco de notas, amor, por favor. Eu peguei a definição exata da palavra propósito e a definição da palavra missão. Né? A palavra propósito, a definição dela, eu vou pedir para a Taira ler ali para nós.
intenção de fazer algo, ou seja, um projeto é a intenção de fazer alguma coisa, propósito. E a missão? Mas pode ir para a missão. Aham. Deve executar a pedido de ordem de cargo. Pronto. Missão, incumbência que eu devo seguir a ordem de alguém. Quem é esse alguém? Deus, que me deu uma ordem. Vai e prega o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho. Essa é a missão, essa é a ordem. Ele nos deu esse propósito. E a missão eu sigo, né? Eu fui do exército por um tempo. Então, cara, você vai executar a missão e ponto final. Eu vou seguir isso a fundo, fazer isso acontecer. E as distrações são o nosso maior problema, porque quando eu sou embaixador de um lugar, qual é a minha responsabilidade como embaixador? Se você reparar, né, aqui nós temos o setor de embaixadas ali. Você já viu como são as embaixadas? Normalmente a construção da embaixada, ela representa o país. Já reparou isso? A construção da embaixada me faz olhar para lá e ver aquele país, porque uma embaixada tem o poder, a força de representar aquele país aqui. Então, quando o embaixador sai do Brasil para ir para qualquer lugar, ele vai representando um Brasil. E se nós somos embaixadores do reino, embaixadores de Deus, nós estamos aqui fazendo o quê? Representando o reino de Deus. E a Bíblia fala que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos do reino. Nós estamos aqui para representar o reino de Deus. Né? Estrangeiros nessa terra. E é tão delicado, porque na passagem do filho pródigo, isso me chama muita atenção. Tem o filho que sai, faz tudo errado, e ele volta para a casa do pai. Mas tem o filho que ficou aonde? Na casa do pai. Ele diz assim, pai, tá errado, porque assim, eu fiquei aqui, cuidei de tudo, não te dei trabalho, não fiz nada, fiquei aqui fazendo o que eu tenho que fazer. E ele que fez tudo errado, o senhor dá uma festa? E os meus amigos? E eu? E aí o pai diz assim, filho, tudo que eu tenho é seu. Você não usa porque você não quer. Porque tá aí. Quer fazer a festa? Faça. Cara, faz, usa. É tudo seu. E aí eu entendo que eu posso estar dentro da casa do pai, convivendo com o pai todos os dias, mas não me sentir filho de Deus. E quantas pessoas nós temos que frequentam a igreja há anos, mas não se sentem filhos de Deus, não representam o reino de Deus aqui. Porque se você orar, pessoas têm que ser curadas. Os seus frutos revelam a Deus. Se você não tem frutos, você não revela a Deus. Se a sua vida não revela a Deus, é porque você está destoando do que Deus te chamou para fazer. Então essas distrações, elas têm esse poder. Aí eu me distraio às vezes com a liderança, ocupado demais em fazer os projetos da igreja, por exemplo. Eu não tenho tempo para fazer o que Deus realmente me chamou para fazer. Ocupado demais em prover soluções para minha família, ocupado demais com o meu trabalho, ocupado demais com tantas coisas, eu me distraio da essência, que é fazer o reino de Deus acontecer como um embaixador, acreditando que todas as outras coisas, elas vão acontecer, mas a minha prioridade é a minha honra e glória a Deus, que Ele me entregou tudo. E eu sou embaixador de lá, então tudo que eu tenho que fazer, cara, tem que estar ligado lá. Porque se tiver diferente disso, tende a dar errado ou atrasar o meu processo. Não sei se eu consegui responder. Uau. Meu irmão, para a gente finalizar, considerações finais aí, uma coisa que eu queria contribuir também, quero contribuir se envolva. Se envolva. Não existe lugar melhor do que a gente descobrir esse propósito, descobrir esse chamado, descobrir essa missão, senão na casa do Pai. Não apenas um lugar secreto, mas existem tantas áreas na igreja que precisam de voluntários, precisam de pessoas trabalhando. E eu posso te dizer, às vezes você vai estar no louvor, às vezes você vai estar no som, ou você vindo na salinha das crianças, mas talvez ali não seja o seu chamado. Mas se a gente parar para analisá-lo, a Bíblia nos mostra que Deus nunca chamou alguém que estivesse parado. Sempre quando Deus vai chamar alguém,
ou ele estava pastoreando, ou estava fazendo várias outras coisas. Então, se envolva, trabalhe, se envolva em algum ministério. Se voluntaria na salinha, não faz sentido para mim. Vou ali para a cozinha, vou para a recepção, vou para o estacionamento. Mas se envolva. Uma hora esse chamado vai te encontrar. Uma hora esse propósito vai chegar até você. Porque você está ativo na casa do Pai. Está ativo. Então, é uma das partes fundamentais. Se envolva. Né? Para a gente terminar, eu gostaria que você finalizasse com alguma dica, algo mais prático. O que eu posso fazer hoje, Luan, para que esse propósito me encontre? O que eu posso fazer de forma imediata? Estabelecer momentos de experiência com Deus, para que você viva experiências verdadeiras com Deus. E não tem forma melhor do que fazer isso, do que se envolver no reino de Deus. O que é se envolver no reino? Cara, olha o tamanho dessa igreja. Ela precisa de você. Você serve a igreja ou você é servido pela igreja? Você está envolvido em alguma coisa? Ou você apenas vem? Não, mas eu não sei fazer nada. Cara, ótimo. Alguém pode te ensinar a fazer alguma coisa. Talvez você não saiba lidar com crianças, não tenha feito pedagogia. Mas alguém pode te ajudar e falar, olha, faça assim, você começa a se envolver, você começa a participar do reino. E se eu pudesse te dar uma única dica, se interesse de verdade pelas coisas que são do reino. Busque de verdade essas coisas. Não de forma superficial, entende o que eu quero dizer? Mas de forma verdadeira. Chega para o pastor daqui e fala, pastor, eu não sei o que, não sei como, mas eu quero ajudar. Eu quero fazer parte disso aqui. Eu quero fazer esse negócio aqui acontecer. Porque a missão, a obra, a colheita, a seara, ela é grandiosa. Mas os trabalhadores, parece que quanto mais o tempo passa, diminui, fica mais desafiador de você encontrar pessoas que estão comprometidas verdadeiramente em fazer o reino de Deus acontecer. E, assim, confie nisso. Se você entregar todo o seu coração, os seus projetos, se você colocar tudo nas mãos de Deus, cara, vai acontecer coisas na sua vida que você não pode explicar. Só Deus vai poder explicar. E você vai dizer assim, nossa, mas eu nem fiz tanto. Mas essa é a verdadeira glória de Deus. É você olhar e falar, nossa, lá na minha empresa eu digo isso, as pessoas me perguntam assim, Luan, o que você faz para ter esse resultado? Porque eu não te vejo fazendo isso, eu não te vejo fazendo aquilo, eu não te vejo fazendo não sei o quê, eu não te vejo... Isso que eles não me veem fazendo é o que todo mundo faz. Que é ligar, conversar, fazer... Cara, eu não preciso fazer essas coisas. Eu preciso fazer o que realmente importa. Que é me conectar com Deus. E eu oro e digo, Deus, quem são as pessoas que eu preciso conhecer? Eu não preciso sair conhecendo um monte de gente. Eu conheço a única pessoa que eu tenho que conhecer naquele lugar. Agora, eu preciso ter um nível de intimidade com Deus. Então, mergulhe, aprofunde o teu relacionamento com Deus. Porque mais do que qualquer pessoa, Ele anseia desesperadamente ter um lugar de prioridade na sua vida. Analise, será que Deus tem sido a sua prioridade? Será que os momentos com Deus têm sido a tua prioridade? Viver o reino de Deus, fazer parte do ministério de Deus, isso tem sido a sua prioridade ou isso tem sido a última coisa? É porque se for a sua prioridade, você vai acabar entrando em alguma coisa aqui, você vai se conectar com algo, você vai aprender algo, Deus vai te capacitar para isso e você vai chegar um momento e vai falar, nossa, é isso que eu quero fazer o resto da vida. E essa que você vai dizer o que eu quero fazer pro resto da vida vai ser a sua missão, que pode mudar. Se o mundo mudar, a sua missão vai precisar mudar. E aí, se você estiver muito preso à missão, esquecer o propósito, você não vai conseguir mudar. Você vai ficar tentando fazer a mesma coisa que hoje já não funciona, como o exemplo do folhetinho. Você vai ficar tentando entregar os folhetinhos para pessoas que não usam mais o folhetinho. Não é assim? Provavelmente você comprava muita comida no mercado, não é verdade? Hoje em dia, as pessoas quase não vão no mercado. Na idade da nossa amiga ali, quando ela tiver com 18, 19, 20 anos, talvez nem tenha mais o mercado físico. Vai ser tudo pelo iFood, pelo aplicativo, porque hoje tem aplicativo para tudo.
Aí imagina se você estiver preso. Não, porque Deus me falou que o meu negócio é entregar panfleto. Não, mas ninguém entrega mais panfleto. O seu negócio é fazer o reino de Deus crescer na terra. Seja como for, seja em tudo, e por onde você passar, pessoas olhem e digam, cara, é ali que eu quero chegar. Eu quero aquele Deus, eu quero aquela intimidade, eu quero aquele sorriso, eu quero aquela paz, que é a paz que excede todo o entendimento.